Coordenando também do nada, eu faço, coordeno. Amém mesmo? Amém! Salmo de número 24. A começar do versículo que mesmo? Versículo número 1. Eu leio o primeiro verso e vocês leem o segundo. Eu leio o terceiro e vocês leem o quarto. Não é verdade? Então vamos ler em nome de Jesus. Famílias, estamos chegando. Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vosotros, versículo 2. Versículo número 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vosotros? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Vocês? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Todos nós juntos agora. Quem é esse, o Rei da Glória? Senhor, Ele. Levanta as suas mãos e adoremos juntos. Bendiz a nossa alma, Senhor. Aleluia. Bendiz a nossa alma, Senhor, e tudo quanto há em nós possa bendizer e saudar e magnificar o teu nome. Chamarei
nossa vida, não só hoje, mas sempre. Eu gostaria que, assentados, por favor, todos tomem seus lugares. Eu quero retomar o texto base, texto divisa desta quinta conferência da igreja, do senhor que está aqui, sobre o pastoreio do pastor Sampaio, Antônio Sampaio, que é Mateus capítulo 28, depois estaremos nos referindo ou fazendo referência a alguns outros textos, bem como algumas outras aplicações. Mateus 28, do 18 até o versículo 20, 3 versículos, portanto. Uma alegria, como eu disse ontem, estar aqui, vendo muitos irmãos, abraçar aqui o pastor Sampaio, a pastora Rosa, toda a família, pastor Justinho Légua, Sachimbongo, meu professor. Eu dizer aqui, ó, pastor Justinho, que há 31 anos atrás, quando nós nos conhecemos em Pinda, como o senhor ainda como aluno, depois eu voltei no segundo período, o senhor já era professor e foi um dos meus professores ali. Não é que a gente é velho, foi logo ontem, mas se passaram 31 anos. Irmão Valdemir, irmão Claudemir, pastor Alisson, que hoje veio, nosso amado irmão ali, que nós já tivemos um. Só me passou o seu nome, querido. Claudemir. Nós estivemos juntos, ele me assessorou algumas vezes, o homem de Deus, também fez um período ali na escola teológica. O Elias Guimarães, está aqui, meu amigo particular. Mondiceu, lá da Engenharia Betel, já estive lá hoje, para não esquecer da minha prática de ir a Betel. Diz que há alguns pregadores, embora eu digo alguns, porque nem todos, a minha esposa me policia, diz que o meu vício é comprar livros, eu sou viciado em livros. E a gente vai comprando e vai, evidentemente, material muito seletivo, porque aprendendo com esses homens de Deus, com o pastor Justino mesmo, ainda hoje, ainda atualmente eu vejo lá algumas bibliografias que ele deixou com a gente lá no IBAT. E eu ainda estou comprando material daquela época ainda. Minha biblioteca já chega a uns 3.000 e poucos livros, e 70% deles eu já li. Não, eu disse ontem porque eu leio muito, é que o brasileiro lê pouco mesmo, e eu tenho uma prática de leitura, um hábito de leitura, uma programação de leitura todos os anos, porque meu ofício e a minha função é trabalhar com pessoas, com gente que muitas das vezes estressa a gente, mas a gente tem que conhecer gente para trabalhar com gente. Então há uma série de matérias e disciplinas que a gente tem que estudar, tem que ler para conhecer o ser humano. E eu estava até meditando e até falei com o irmão Claudemir hoje, e é graças a Deus que o irmão Mondiceu conseguiu me vender 2 obras que em Goiânia eu não consegui encontrar, mas lá tinha, e eu estou levando-as, porque tendo em vista aí a proximidade das comemorações de 5 séculos de história reformada, que acontecerá no ano de 2017, e o que eu tenho de informação é que nós teremos aqui no Ocidente, certamente também aqui no nosso país, todo um ano de comemorações. Pela história da reforma protestante, o que foi, quando, o que foi, por quem e que consequências, que implicações ela legou-nos até hoje. E até o pastor, o Mondiceu me mostrou o livro lá, já li. E achei um livro meio visceral, muito radical.
Tem muito material do reverendo John MacArthur, mas aquele livro Fogo Estranho, ele mexeu com a gente. Fez afirmações fortes lá, mas infelizmente eu não posso dizer que a maioria delas não são fatos, não são reais, não condizem com a realidade. Na palestra de amanhã nós vamos falar alguma coisa sobre o neopentecostalismo dentro desta visão de igreja. Aquela ideia lá, uma igreja, uma missão, uma mensagem. Nós já falamos ontem naquela questão ali. Eu não venho aqui para trazer verdades prontas. Eu disse ontem, não sou dono da verdade, não quero ser, porque todos que acreditam possuir a verdade são fadados à mais ignominiosa intolerância. Eu não quero ser intolerante. Todos que admitem possuir a verdade acabam escravos da intolerância. Eu disse aqui ontem que eu não venho trazer aqui verdades ou certezas absolutas, embora estejamos falando a verdade. Porque muitas das certezas absolutas não passam de mentiras canonizadas. Mas eu venho aqui para uma conversa, um bate-papo. Somos igreja. Mas de repente, em função de toda essa perspectiva, esse leque que a gente tem que abrir hoje, e dessas comemorações que se aproximam, dessa literatura que a gente está lendo, a igreja descuidou de uma matéria, de uma disciplina, de uma doutrina que é fundamental para a compreensão do plano de Deus e, por que não dizer, de todas as Escrituras. É a doutrina da antropologia bíblica. Quem somos nós? Quem é o homem da perspectiva de Deus? Quem é o ser humano da ótica de Deus? Eu penso que deveria ter sido assim, e é importante que tragamos, que resgatemos isso para o seu lugar de importância, porque a própria Bíblia não começa com a doutrina da igreja. A Bíblia não começa nem mesmo com a doutrina da redenção, começa com a doutrina do homem, da criação do homem. Está lá, certamente, ali no livro de Gênesis, ainda que numa narrativa, eu diria, entre aspas, até um tanto quanto mítica, embora o que vaza dela seja verdade, para depois, a posteriori, apresentar-nos o plano da redenção. Eu sei que isso foi muito proposital em alguns segmentos aí, sem querer espiritualizar, mas já espiritualizando um pouco, a sagacidade de Lúcifer, do inimigo da igreja, que desde então, lá no Éden, quando tentam nossos primeiros pais no jardim, no mundo ideal, qual era a voga da tentação? Em essência, qual era a tentação dele? Apupar no homem o desejo de ser grande, de ser alguém. E à medida que a gente deixou de estudar o homem, a doutrina do homem a partir da perspectiva bíblica, a gente, conscientemente ou não, assimilou muito dessa proposta de mundo hoje de antropocentrismo, de botar o homem no centro de tudo. Até a igreja, eu vou falar disso hoje rapidamente, existe para atender o homem. Nossas reuniões, nossos cultos é para reivindicar, para botar Deus na parede. Nós queremos, ele tem que fazer. Eu já vi gente afirmar, se ele não fizer, eu rasgo meu cartão de membro. Se ele não fizer isso aqui hoje, eu vou rasgar minha Bíblia. Deixa eu dizer para os senhores, Deus pode tudo, mas não é obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Quem leu aquele livro de Ruth Tucker, Fé e Dúvida, deve ter entendido isso. Mas nosso alvo aqui é falar dessa igreja, uma missão, uma mensagem. E eu terminei dizendo ontem que a igreja não é aquilo que a gente faz. A igreja é
fundamentalmente o que a gente é. Nós não fazemos igreja. Ou somos igreja, ou não somos povo de Deus. E não podemos, então, efetivamente fazer obra de igreja. Mas diz o texto aqui, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, eu já dei uma visão exegética desse texto ontem, falou-lhes para eles, os apóstolos, está bem definido aqui para quem, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nas minhas palavras finais ontem eu também dizia que houve um desvio de função, de missão da igreja, pelo menos da igreja institucionalmente reconhecida, institucionalmente visível, no sentido de substituir a instrução pela distração, de substituir o ensino pelo divertimento. E as Escrituras são claras e objetivas, no sentido de descrever, de analisar, com objetividade, clareza e, mais do que isso, contundência, quem somos nós enquanto seres humanos, enquanto pessoas caídas, mesmo já salvas em Cristo, pecadores, ainda que redimidos, mas mesmo assim pecadores. E à medida que nós somos, conscientemente ou não, como eu disse, avançando nessa voga, nessa pegada, nessa via, de encarar a fé cristã e a igreja e evangelho e tudo que diz respeito a ele, da ótica do entretenimento, da distração e não da instrução e do ensinamento, nós fomos também paulatinamente, e aí eu quero crer que muito a propósito, alijando da pauta da fé algumas doutrinas e verdades que nos incomodam muito. Aí passamos a praticar aquele evangelho que Stanley Horton, num dos seus livros, Cristianismo sem Crise, Cristianismo sem Cristo, a igreja sem fidelidade e credibilidade no mundo. O cristianismo do sucesso, o cristianismo da alegria, esquecendo de que naquela questão lá, uma igreja, uma missão, uma mensagem, e a mensagem que a igreja possui é o evangelho. E o evangelho não começa com alegria, o evangelho começa com contrição, com tristeza. Eu disse ontem aqui, naquela reflexão introdutória que nós fizemos, todos os homens da Bíblia que encontraram Deus não aplaudiram-no. Todos os homens da Bíblia que encontraram Deus não soltaram rojão, gritaram ai. E aí, à medida que o cristianismo tangenciou para essa voga do cristianismo do prazer inicialmente, embora o cristianismo traga alegria, o evangelho é a mensagem alvissareira, é as boas novas, é a mensagem que a igreja tem. Nós não queremos mais ouvir falar sobre pecado, e eu não estou falando pecados, porque a Bíblia não tem muito a dizer e falar sobre os nossos pecados, como erros cometidos e atos cometidos na vida.
O que levou Jesus à cruz foi o meu pecado, o seu pecado. E isso é inerente, isso é uma doença, aliás, isso é uma condição na qual o gênero humano nasceu. E é por isso que a Bíblia começa eu entendo, começa com a história do homem, com a narrativa da criação do homem, e ato contínuo, o que aconteceu com ele em termos de queda. E aí, aquilo que é a igreja de Cristo, com a sua missão precípua na terra, um conteúdo de mensagem que ela precisa pregar, nós acabamos também por enveredar por uma tangente de nos tornarmos apenas mais um grupo religioso. Karl Barth já dizia que a igreja só tem o direito de existir enquanto suprimir a si mesma, como organização. E aí eu penso que pelos anos de fé que eu tenho, minha trajetória de pastorado, que já vai 30 anos, pela minha leitura, pela meu aspecto de cara de beneditino, Jesus, Maria, José, e agora eu esqueço de me analisar ante a presença de Jesus e admitir-me pecador. Eu sei que isso dói. E aí na voga, tratando agora de igreja e instituição, no mesmo bojo, por negligenciarmos conscientemente ou não isto, nós deixamos na igreja de transitar pela voga da profecia proclamada enquanto ensino de Deus, e passamos a existir, a trabalhar, a acontecer pela voga da política eclesiástica, do interesse eclesiástico. Porque também aí a gente deixou de reconhecer, de admitir que, embora eu, homem de Deus, por mais homem de Deus que eu seja, por mais que eu conheça um pouco de verdade das Escrituras, mesmo assim eu permaneço homem, e não tem homem que não precise de um profeta. Até Natã, até Davi, se não tiver um Natã, vai para o inferno. E hoje não tem mais. As Escrituras são observadas, são tratadas como uma coisa assim, para fazer alguma cócegazinha na nossa alma, e apupar um pouco a nossa emocionalidade, ajudar a gente a liberar um pouco a adrenalina, 2, 3 vezes por semana, quando a gente vem ao culto, para a gente viver melhor os dias seguintes. Mas a mensagem não confronta, não descerra, não tira a purpurina religiosa da cara, não abre as cortinas da hipocrisia religiosa e vai nos porões do nosso ser para dizer quem realmente somos. Aí vem Paulo. Eu gosto de Paulo, sobretudo pela sua honestidade. Ele escrevendo na seu filho na fé, Timóteo, me parece no capítulo 1 da primeira carta, lá no 2:15, ele falou assim: porque essa palavra, uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou. Ele podia ter dito fui, porque agora ele é até pastor, ele é até apóstolo. E a gente fica atrás da toga de sacerdote, e enquanto mais transitamos pela voga da igreja, ou na igreja, fazendo-a, ou imaginando que ela acontece pela voga da política, mais oculto, mais longe, mais sem transparência, mais escondido, mais maquiado e, portanto, mais hipócrita eu tendo a me tornar, porque eu sou homem, eu tenho falha, e os meus liderados não podem perceber que eu tenho que passar a ideia de super. E aí vem a ideia do adoecimento da igreja. Alguém já falou lá no passado que a hipocrisia é a reverência que o vício faz à virtude.
Ou a virtude faz o vício, uma coisa assim. Por que eu estou dizendo assim? Para a gente, daqui a pouco, tecer algumas questões aqui, que eu anotei nesse meu aparelhozinho aqui, sobre a minha família na igreja e a igreja na família. Só que não sendo igreja, quando a gente parte da compreensão, conscientemente ou não, de que a igreja, aquilo que eu venho fazer aqui, aquilo que gira em torno do meu ofício episcopal, ou da minha liturgia no templo, eu não levo igreja para casa, e lá em casa, eu estou ao avesso. Lá minha esposa me conhece por dentro e por fora. Se eu sou da voga de crente, só da política, aqui eu posso impressionar pastor Justino, pastor Sampaio, com essa apresentação além do que eu mereço, e todos os irmãos aqui, mas lá em casa, já diz o ditado, a nobreza murcha ante a lareira do lar. Até o rei só é rei no palácio, em casa é Joãozinho mesmo. É aí que nós estamos falhando como igreja, família na igreja, igreja na família. E deixa eu dizer mais. E lá em casa, meu filho não quer um pastor cuspindo o versículo da Bíblia toda hora, igual uma metralhadora de Rambo. Não, meu filho não quer. Lá em casa, meu filho quer pai. Lá em casa, minha esposa não quer me ver permanentemente com a toga de sacerdote atrás da capa de pastor. Não. De jeito nenhum. Lá em casa, a minha esposa quer um esposo. Mas não haverá situação na vida, se eu sou cristão e sou igreja, não haverá situação ou circunstância na vida em que eu não seja efetivamente o que sou. Haverá muitas situações onde eu não estou, onde eu não estarei pastor. Mas em qualquer situação eu sou pastor. E a mesma verdade tem que ser aplicada ao cristão. Só que a gente entendeu igreja, uma coisa que a gente faz, não uma coisa que a gente é. E a gente aprendeu, botar a Bíblia debaixo do suadouro, né? Hoje é dia de culto. Põe a Bíblia debaixo do suadouro, põe a capa de beneditino, a cara de trapista de Jesus, aí vem para a igreja. E aí no templo, só que a gente deixa Jesus engavetado aqui. Tem muito culto aqui sem vida. E não tem culto na vida lá. Porque culto não é aquilo que eu faço também. Culto é alguma coisa que permanece em mim. Eu venho aqui é um culto, é um momento de celebração. A igreja subiu aqui, se reuniu para celebrar o Senhor aqui em conjunto, o nome do Senhor nessa aqui da conferência, para estudar um pouco a palavra do Senhor com maior precisão, querendo entender algumas verdades com maior clareza, mas isso não é culto, é uma reunião. Culto é algo que eu sou e preciso ser e fazer na vida. Porque se não tiver culto na vida lá fora, não vai ter vida no culto aqui dentro. Aí a gente vai cair só na religião, só no rito. E de rito e cerimônia, o mundo está cansado. E a igreja está afogada. Eu estou falando igreja como comunidade, o povo de Deus está afogada, está esmagada, até certo sentido, sob o peso do ativismo religioso. Tem igrejas por aí afora que não dá tempo do sujeito nem respirar. Porque passando partindo do pressuposto
Que o crente só é crente quando está dentro dos limites da sacristia religiosa. Então, de repente, a gente vai ter que arrumar uma correntinha e um cadeado e prender o crente aqui dentro, porque só consegue ser crente aqui. E aí é culto na segunda e de manhã, e de tarde, e na terça, e da papapá. De repente, o que sobrou para fazer? Não sobrou vida, porque eu estou sacrificado, eu estou esmagado sob o peso da atividade, do ativismo religioso. Se a minha igreja e a sua igreja, conquanto seja oportuno, necessário, até reunião, ter celebração em conjunto, ter comunhão, porque é na comunhão e na celebração que a gente cresce como crente, mas isso não te capacita a ser igreja lá fora, sai dela. Ela não é mais igreja de Jesus, não. Ela é um ajuntamento de pessoas em torno de um ideal até bacana, mas não é mais igreja de Jesus, não. Não é à toa, né? A Bíblia termina dizendo, eu falei parte disso ontem, que na consumação, lá no Apocalipse, João viu um trono, mas não viu o templo lá. Mas não tem templo. Templo é uma coisa necessária, em si mesmo legítima, mas é invenção nossa. Precisamos nos agregar. Eu falei aqui ontem, comentando algumas questões ainda aqui, rapidamente, da cultura dos desigrejados. E li bastante sobre isso, nesses últimos 3 anos. Esse movimento chegou lá em Goiânia, assustou os pastores, e aquela coisa toda, e está lá em Goiânia talvez o maior trabalho brasileiro focado na ideia dos pequenos grupos, a igreja videira. Que tem um templo para 10.000 pessoas lá, com a celebração no domingo. Porque as pessoas querem o quê? Uma igreja família. E uma família que seja igreja. Quando transigimos dessa moda, eu disse ontem aqui, nosso ministério lá é um ministério relativamente grande, 457 igrejas, 76 mil membros. Há 2 domingos atrás, a gente faz batismo quase todos os últimos domingos de cada mês. Nós batizamos 387 novos crentes. Mas de repente eles viram só um número do rol de membros. Nós não conhecemos, nós não sentamos. Falta aquela voga da igreja de Jerusalém, que estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Era a igreja família, família como igreja. Porque as pessoas se conheciam, as pessoas... Por isso que eu iniciei essas minhas palavras hoje, e vou aplicar algumas verdades aqui já, para a gente já logo partir para a conclusão, que a gente na igreja está chamado, é vocacionado para trabalhar com gente. E gente sempre vai estressar a gente. Então é melhor que nós conheçamos quem somos nós? Quem somos da ótica de Deus enquanto seres humanos? Para que a gente não caia em 2 erros, nem mesmo em um deles. E eu anotei aqui, nessa introdução ainda, antes de aplicar aqui, 3, 4 verdades sobre igreja na família e família na igreja. Família na igreja, igreja na família. Primeiro erro perigoso que a gente tem que evitar: o romanticismo em relação a seres humanos. Eu não sou bom não, você também não é não. Eu sou ruim, porque eu sou homem. Paulo, homem perdoado, ele trata disso exaustivamente no capítulo 5 a 7 da carta aos Romanos. Ele chega a gritar no profundo da sua alma, dizer: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Outra vez ele coloca o verbo ser no presente. Já apóstolo, escrevendo uma carta inspirada, fundando igreja: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Eu li algum canto algum tempo atrás, até ouvi outra pessoa também falando isso, que ele está tomando emprestado uma prática de uma certa cultura, uma certa tribo bárbara, não sei se do norte da galáxia, aquela região lá, que tinha o hábito de amarrar o defunto nas costas do homicida, até ele apodrecer. Era o castigo do homicida. Carregar o defunto nas costas até apodrecer e cair os pedaços. Nós já estamos salvos da condenação do pecado na justificação. Não há mais condenação. Nós já estamos na família de Deus, perdoados, mas ainda estamos no corpo do pecado. De vez em quando a gente sente o mau cheiro do defunto que a gente carrega. Está aí nas costas. E aí, quando nós nos tornamos românticos demais em relação ao ser humano, a gente não trata, a gente não instrui, como diz aqui. E toda instrução da ótica de Jesus e do Evangelho é visando diagnosticar, trazer à luz e à tona a realidade de quem somos. Eu falei ontem do Isaías diante lá do Senhor. É a realidade de quem somos. Daí deixa eu dizer aos senhores o seguinte, os amados, o seguinte, e por essa razão, quando a gente cai nessa voga do romantismo, ou do romanticismo da visão de que agora a gente é crente, tudo pedra 90, gente boa, a gente vai fazer o quê? Começa a praticar a doença da hipocrisia, que a gente não é bom, eu não sou bom. A diferença da minha vida e o pior pecador que está aí fora, não é o fato necessariamente de eu ser bom ou melhor do que ele, é o fato de eu ter Deus na minha vida. Estou policiando. Por isso que eu disse que a mensagem que a igreja tem, o Evangelho, e esse Evangelho começa primeiro por diagnosticar o mal. Ele nunca põe a mesa da graça sem antes levar a gente no diagnóstico do pecado. Quer ver um exemplo? Vou usar ilustrativamente. José abençoou seus irmãos, embora vendidos por eles. Mandou comida e devolveu o dinheiro. A segunda vez que eles foram, José está tramando um meio de se identificar. Ele manda os criados preparar o banquete em casa, mas continua usando de um meio de artifício para martelar a consciência dos irmãos e trazer o pecado à mente. E aí a gente hoje não fala mais em pecado. A psicologização da fé está lidando com traumas, fraquezas. Aí vai arrebentar onde? Lá na nossa família. Um tempo atrás era uma febre terrível entre os pastores, e nada contra, não é pecado isso. E lá em Goiás, então, lá no Centro-Oeste, era chique o cara ser pastor e doutor, bacharel em direito. Hoje a coisa mudou. Hoje a coisa é psicologia, nada contra também, a psicologia ajuda enquanto instrumento de entendimento do ser humano. Já falei que estudar disciplinas que ajudam a nos entender o ser humano, mas eu acho que a disciplina que o pastor tem mais que entender deveria ser teologia e Bíblia, porque é desse assunto que ele tem que se envolver. Todas as outras são bem-vindas, todas as outras disciplinas da área de humana, de compreensão ou tentativa de construir uma compreensão mais clara do ser humano, são bem-vindas, mas como coadjuvantes. Aí a gente romantizou, a gente deixou de confrontar, a gente deixou de arguir. Aí, como eu disse ontem, a igreja, aquela igreja primitiva, venceu o erro a tentativa de Satanás infiltrar-se nela com a corrupção através de Ananias e Safira, porque o Pedro foi corajoso para confrontar. Porque eu penso que depois que Deus nos deu todo o Evangelho, tudo aqui é Evangelho, como revelação de Deus, o Evangelho da graça, tudo aqui é graça de Deus, revelação do Senhor. Deus
deixou, em certo sentido, de agir diretamente. Ele quer que nós nos orientemos pelo que já está dito. E eu provo isso nas Escrituras. Qualquer estudante da Bíblia há de perceber que Deus, no primeiro momento, agiu com muitos milagres, poderosos milagres, quando foi libertar o povo lá no Egito. As 10 pragas, travessia de mar vermelho, água de rocha, maná caindo, aquela coisa toda. Mas chega em Canaã, onde já tem um templo, ou pelo menos um tabernáculo organizado, tem um sacerdote para orientar o povo, tem profeta para pregar a vontade de Deus para cada instante e momento, tem juízo para julgar as causas do povo. Você não vê na Bíblia milagre a toda hora. Um dos grandes valores que o romantismo criou foi essa tendência de a gente achar que tudo na igreja vai ser resolvido sobrenaturalmente. Não vai, não. Deus não quer que você viva do sobrenatural. Deus quer que você viva no natural. É uma das aplicações que eu fazia aqui, por causa da ideia comum de família. Família é arena comum. Tem gente agora com Jesus milagreiro, pelo amor de Deus. E como ele não faz, sempre, aí as pessoas estão criando um teatro e mentindo em nome dele. Isso está destruindo o senso de verdade, de dignidade que a grande mídia e a sociedade no geral deveria ter para conosco ou para com a igreja, observando o meu trato com essa palavra que eu chamo de verdade de Deus. Deixa eu dizer algo para você muito honestamente. Todas as vezes que você vir alguém na igreja ou em qualquer canto dizendo que tem uma especialidade tal e opera milagres em série, põe a pulga atrás da orelha. É truque. Deus nunca operou milagre em série. Todos os milagres que Deus operou, tanto no Antigo Testamento como no Novo, foram milagres variados para pessoas variadas, objetivando abençoar pessoas variadas e atender necessidades variadas. Cuidado com gente que diz, não, Deus só me usa para esse tipo de milagre. É mentira. Tem truque aí. E a gente esquece de observar que há momentos de intensa atuação de Deus, lá na libertação de Israel do Egito, depois no segundo momento, ministério de Elias e Eliseu, e depois no terceiro momento, ministério de Jesus e dos apóstolos. Você vê Paulo, por exemplo, tomando tempo para contar, narrar experiências de milagre. Não é que Deus não operasse e não possa operar milagre ainda hoje, mas Deus não quis que a gente focasse a sua vida em cima disto. Tem muitos milagres narrados nos evangelhos, tem muitos milagres narrados nos livros dos Atos, mas nas cartas Paulo não toma tempo para falar deles, porque agora voga a proposta é viver da instrução do que foi proclamado, do que foi revelado, do que foi dito. A gente se esquece de observar até a lição que algum milagre quer nos ensinar. Jesus multiplicou pão por 2 vezes, né? E a primeira multiplicação dos pães é o único milagre operado por Jesus, contado pelos 4 evangelistas. Certamente tinha uma razão de ser. Quando ele alimentou 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Mas quando ele falou assim, ei, vai por aí e guarda o que sobrou. Sabe o que ele está dizendo para nós? Amanhã não vai ter milagre. Vocês têm que comer do que sobrou. Não é? E aliás, em João 6, os judeus não entenderam patavina. Porque se nós não lidarmos com a voga da romantização, a gente tira os pés do chão e começa a nos relacionarmos com Jesus e entender que a igreja é um campo de esoteria. É uma arena de esotéricos. Basta fazer aquela frase assim meio de revertério que vai funcionar. Declara aí. Não declara nada, irmão. O negócio aqui tem que entender e viver o que está aqui. Não é questão de mera declaração. Se fosse assim, seria fácil. Se tudo que os pregadores do positivismo proclamam e pregam por aí funcionasse, não tinha pobre, não tinha doença, esse país estava uma maravilha. A Dilma estava legal, porque não tinha crise. Estaria legal. Que é tudo uma questão de afirmar.
de proclamar, de gritar, de dizer. E aí Jesus desce lá da Betsaida Júlia, onde ele operou o milagre da multiplicação dos pães. João vai narrar isso de modo mais detalhado. E é o único milagre, é um dos milagres, eu não sei se o único dos milagres, que Jesus, percebendo a motivação da multidão, ele põe os discípulos no barco e diz: passai para o outro lado. E a Bíblia diz que ele foi para onde? Foi para o monte orar. A sua noite orando. A multidão não viu Jesus lá. Aí foi embora. Os barqueiros foram lá buscar. No outro dia a multidão estava atrás de Jesus. Falou: Jesus, nós queremos um rei como o senhor. Aí não vou nem precisar trabalhar mais. E eu vou perguntar, eu vou afirmar, não perguntar. Guardadas as devidas proporções, a igreja de hoje, grande parte da igreja de hoje caiu nesta voga do Jesus moda sabão. Jesus dono de baú da felicidade celestial. E o crente virou um cartão. Só botar o cartão e funciona. E eles procuraram Jesus. Jesus, mais uma obra aí para nós. Falou assim: não, tem uma obra, está lá em João 6. Tem uma obra que o meu Pai quer que vós aprendais a realizá-la. Que obra é essa? A que creais no seu nome. Sabe qual é o grande erro dos judeus aqui? Quando a gente romantiza, comete o mesmo erro. Jesus operou a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães, para que os judeus pudessem ver Jesus nos pães. E os judeus só viram pão em Jesus. Os crentes estão assim hoje. Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães, para que os judeus pudessem ver Jesus nos pães. Eles só viram pães em Jesus. Esse é um erro da romantização. Um outro erro tão perigoso quanto esse é do cristianismo, da falácia perfeccionista. Tem gente que pensa assim: pastor, eu queria ser membro da igreja primitiva, que era tudo bom. Você está enganado, você não leu direito o Novo Testamento ainda. Eu não queria ser membro daquela igreja, não, era perigoso. O Ananias chegou para o culto, mentiu, saiu do caixão. Se fosse hoje, tinha que botar uma fábrica. Tá mais um caixão aí, caiu mais um. Ia sair do caixão toda hora. E eu não queria, eu não queria deperar. Eu estou melhor que agora é perigoso. Porque ou a gente cai, incorre no erro do romanticismo, ou cai na outra tendência, no outro erro tão perigoso quanto isso, da falácia da igreja perfeita. Da falácia da igreja perfeita. Alguém disse muito acertadamente: se tu procuras uma igreja perfeita, ao encontrá-la, não te torne membro dela, você pode estragá-la. A igreja está ruim porque eu estou nela. Se eu fosse melhor crente, se eu fosse melhorzinho. Claro que isso não nos desobriga de perseguirmos a perfeição, de buscarmos aproximar do padrão de Deus. Mas tudo isso dito, eu aplico 4 verdades e encerro aqui. Sabe, meu irmão? Se nós não formos igreja, se igreja não for aquilo que a gente fundamentalmente é, mas aquilo que a gente faz, a gente não consegue levar a igreja para a família e nem ter família na igreja. E nem que a igreja seja efetivamente família. Eu vou dizer por quê. Primeira razão, primeira aplicação. Quando a gente não observa essa questão, a gente vai dar com a triste, vai encarar a triste realidade de que a nossa natureza, enquanto homem, aflorará no espaço onde deveria mais existir amor, que é o lar, que é a casa. Porque ambas as tendências, ambos os erros, o do romanticismo imbecilizante
quer a visão perfeccionista castrante, fechada, limitada, vai alimentar a mesma doença, a doença da hipocrisia. E aí eu estou na igreja, tenho um ofício, sou pastor, aliás, faço um ofício de pastor, mas quando eu chego em casa, quando toda a máscara cai, quando toda a maquiagem é lavada da cara, eu demonstro quem verdadeiramente sou. E é aí que a gente fracassa. Por quê? Porque em casa, todos nós estamos devassados. Em casa não tem como impressionar. Em casa a gente é o que é. E eu vejo nessas 3 décadas de ministério, e eu estou na igreja desde que eu entendo por criança. Por que muitos filhos de crentes, e mais acentuadamente filhos de pastores, e daqueles que se envolvem com o ofício sacro, não querem mais permanecer na igreja? E muitos deles, eu sei, não é da igreja de Jesus. Lá em Goiânia a gente enfrenta isso. Filho de pastores, eu ministro muito encontro de líderes, pastor, me ajuda, meu filho não quer mais. Eu falei ontem, na transição da educação média para a educação superior, nós estamos perdendo os nossos filhos, porque nós não damos a eles conhecimento de base, para eles enfrentarem a vida lá fora, no discurso, ou seja, no meio acadêmico, para defender a fé com certa inteligência, e ele não quer se passar de idiota, de bobo lá na universidade, lá na sala de aula. Mas muitos saem da igreja, tanto a igreja organizada quanto a igreja corpo de Cristo, exatamente porque o referencial que eles tinham de homem de Deus, o referencial que eles tinham de igreja mais próxima, destruiu toda a visão que ele porventura tinha de igreja. Eu vou aplicar já uma segunda, dentro desta primeira verdade, uma tentativa de solução, apenas para reflexão. Mas pastor, como resolver isso? Assumindo quem de fato somos. Não passe para sua família a ideia de que você é perfeito. Não, nem Deus tem problema com as nossas fraquezas. Deus só não tolera em nós o nosso cinismo. Deus nunca quis buscar gente perfeita. Aliás, os homens que mais aparecem na Bíblia não eram gente boa. Eu não teria escolhido, se fosse da perspectiva humana, escolhido aquele primeiro grupo de Jesus lá. O Judão já teria dado o cartão vermelho para ele lá no começo. Mas Jesus o levou para a mesa da ceia. Eu falei ontem aqui da ceia de Betânia. Jesus o levou para o seu lado direito, bem próximo dele. Jesus o amou até a última hora. A gente vê lá o quadro da última ceia pintado por Leonardo da Vinci. Ele errou redondamente também, ele não conhecia a Bíblia. Ele botou João do lado esquerdo e Pedro do lado direito. Mas se você ler João 13 atentamente, você vai perceber que quem está do lado direito de Jesus era o Judas. Eu até disse ontem que o Pedrão ficou lá no último lugar. Quando ele falou, um de vocês é o diabo, é o capeta, todo mundo assustou, falou, Jesus, o senhor é obrigado a apontar o meliante. Porque até o senhor apontar o meliante, todos nós aqui somos suspeitos. Mas o senhor falou que um da gente é o diabo. Aí o Pedrão fez sinal assim para João, que estava lá perto de Jesus. João, pergunta para ele aí, para ele ver quem é o meliante. Então Jesus respondeu, aquele que mete comigo a mão no prato. Então estava bem pertinho. Na antropologia bíblica, é dito que naquele tipo de ceia, eles tinham pequenas tigelas cheias de vinho, com nozes amassadas, alguma fruta ali, e para quebrar o pão asno, que é duro, e molhar ali, e facilitar a degustação ali, a digestão, a mastigação. E só os muito íntimos compartilhavam a mesma tigela. Sabe o que Jesus está dizendo? Judas, até a última hora eu estou te amando. Sabe o que eu percebo ali? Talvez seja por isso que em João 13,
antes do João 13, diz que Satanás botou no coração de Judas vender Jesus. E vendeu. Tem um detalhe lá. Porque dos 3 evangelistas, só um diz que Judas pediu dinheiro. Os outros dizem que eles resolveram dar dinheiro para ele. E cai aqui nessa questão de romantismo e procrastinação também. Que é um erro atual que a gente percebe atualmente. Quando a gente confunde a obra de Deus para o interesse particular. Se eu projetar meu sonho pessoal para Jesus, eu estou sendo Judas. Vai vender Jesus logo. Judas olhou para Jesus e falou assim: é nesse cabra que a gente vai aproveitar a força política dele e dar o grito de independência. Ele era pior do que o MST de hoje, o Judas, como político, da esquerda radical lá da Palestina. Ele falou: opa, esse cabra nós vamos capitalizar a vida dele para o nosso sonho político particular. E ele foi caminhando com Jesus, indo com Jesus, e mais no fim do ministério, Jesus, em vez de falar de tirar Pilatos e instalar o reino, Jesus falou, foi de morrer. Falou: Jesus, esse discurso seu não está bom não. Morrer? Nós pensamos que o senhor era de libertar a Palestina, ia cumprir meu sonho político aí, o senhor está falando de morrer? Ele falou assim: eu tive uma ideia, os homens querem pegá-lo, eu entrego o cabra, e aí ele não vai. Na última hora, essa multidão liberta Jesus aí, e a gente faz uma revolução. Até eu li um livro, Judas, traído ou traidor? De certa perspectiva, ele se sentiu traído. E até hoje, todas as vezes que alguém no reino de Deus faz de Jesus um objeto particular, interesse particular, é a símbolo de Judas. Vai vender Jesus loguinho. E a Bíblia diz dos 3 evangelistas sinóticos, 2 diz-nos que eles resolveram dar dinheiro a Judas. Acharam tão oportuna aquela ajuda que resolveram dar dinheiro para ele. E Judas ficou de butuca. Falou: vamos ver se vai dar certo o plano. Eu entrego o homem. Aí essa multidão toda, por que ele foi lá e jogou a moeda lá? Não deu certo, o tiro saiu pela culatra. Ele foi lá e jogou a moeda e falou: trair sangue inocente. Aí os caras falaram: e aí? Problema seu. Mas em João 13, antes do João 13, está dito assim: Satanás colocou no coração de Judas vender Jesus. Mas depois que Jesus chamou para perto e deu a ele a oportunidade, a Bíblia diz assim, que depois de dar a ele um bocado molhado, Satanás entrou nele. Aí eu achei ele irreversível. Meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos botar os pés no chão da realidade. Isso implica voltarmos ao Evangelho, a mensagem que a igreja tem para pregar. E o que o Evangelho vai fazer de Enoque e do ser humano? Dizer permanentemente que eu sou pecador, hoje redimido, é verdade, mas eu sou pecador. Eu vou precisar de uma voz profética. E à medida que a gente saiu dessa voga, ou seja, do acontecer a igreja, de fazer acontecer a igreja, de administrar a igreja, de tentar ser a igreja, pela via profética e pela via política, aí a gente fez o quê? Começou a esconder os defeitos. Aí a gente adoeceu, só que Deus nunca trata com o seu povo judicialmente em secreto. Deus não tem interesse de tratar ninguém na penumbra, na sombra, na fumaça. Deus vai tratar com a igreja brasileira. Escuta o que eu estou dizendo aqui para os amados irmãos. E vai ser um tratamento público. Pode aguardar. Se você não tem suas raízes aprofundadas na inamovível rocha da verdade, no solo da verdade, pode tratar de se aprofundar, porque vai surgir escândalos terríveis. Já começou. Há 1 mês e meio atrás, eu ministrando uma terça-feira no tempo da minha igreja sede em Goiânia, quando daquela veiculação do caso daquele padre da paróquia de Santo Expedito em Santo André, falei: isso é sintomático. Mexeu com alguém que está preso por malversação de dinheiro da religião, da igreja. Por isso é sintomático, vai vir contra nós evangélicos. Vocês viram que isso foi matéria do Fantástico, até gente da minha convenção
que emprestou a igreja para lavar dinheiro para o Lava Jato. Por quê? Porque a gente romantizou. E aí eu me escondo, me assento na cadeira de pastor, me escondo atrás da toga e não aceito mais profeta falar comigo. Qual é o homem chamado de segundo o coração de Deus da Bíblia? Davi, não foi? Ele pecou, não pecou? O que aconteceu? Deus enviou Natan lá. Engraçado que quando isso acontece, e eu já passo aqui a segunda aplicação, eu vou falar só 3, o tempo já está encerrando. Quando a gente não vive igreja, não parte da ideia de que igreja é aquilo que a gente é, fundamentalmente, não aquilo que a gente faz, a gente cai no perigoso anestesiamento da consciência. Tudo é normal. E a tendência é de nos tornarmos tão insensíveis ao ponto de proferir juízo condenatório sobre os outros, na tentativa de amenizar o grito da consciência que clama que é a tal transferência de culpa. Aí eu condeno no seu lombo aquilo que eu não tenho coragem de condenar em mim, que eu tenho uma posição e eu não posso me envergonhar. E se eu reconhecer, isso já vem tão longe, de tão longe, o jeito errado de eu fazer a obra de Deus, que se eu reconhecer, é anular meus 30 anos de ministério. E aí eu prefiro, se necessário, até matar, para salvaguardar o meu nome de homem de Deus, desses 30 anos. Aí eu começo, na prática da falácia da igreja perfeita, uma igreja cobrar dos outros a perfeição que eu não vejo, que eu não estou disposto a corresponder e a condenar em você o pecado que eu não tenho coragem de condenar em mim. Isso é perigoso. Davi fez isso. Natan chegou lá, contou a ele aquela história, aquela alegoria, sei lá, aquela parábola, e Davi foi ouvindo, em cima do salto alto, ancorado na posição de rei, e foi logo emitindo juízo. Falou: digno de morte esse homem, porque a consciência dele estava tão amortecida que ele não percebeu que o homem era ele. E não tem algo que mais adoece nossa família e impede que sejamos igreja na família e família na igreja do que essa questão. Do que esse entorpecimento da consciência, esse anestesiamento da nossa consciência. Natan olhou para ele e falou: esse homem é você, rapaz, acorda. Eu te dei tantas ovelhas, eu te dei tantas mulheres, eu te dei, e você blasfemou, fez com que os homens blasfemassem o nome de Deus. Só que Davi era diferente de muitos de nós. Arguido que fora, ele não se ancorou na posição política, porque enquanto homem de Deus, ele ainda transitava pela voga da ação profética e não da ação da força do poder político, institucional. Quando Natan disse: esse homem é você, o que ele fez? Ele chamou para a primeira pessoa do singular: pequei. Isso é muito forte para mim ali. Porque quando a gente que está vencido por essa voga, desse cristianismo da falácia, esse cristianismo do fazer, do acontecer, no máximo a gente vai racionalizar, tentar explicar, buscar as razões. Mas terceiro aqui, a gente perde, ou tem a tendência, vou botar essa palavra aqui para não ser tão contundente, a gente tem a tendência de perder toda noção de certo e errado, e caímos num terrível relativismo
que traz tudo para a voga, do tudo pode, do tudo é normal, do tudo é assim mesmo. Eu uso como ilustração o próprio exemplo de Davi. Davi, conquanto tivesse a oportunidade que, quando arguido, ter racionalizado, ter dito, mas eu não mandei Batseba baiar naquela hora, daquele jeito ali. Davi só diz, pequei. Mas ele tentou, antes disso aqui, tramar um meio de desvencilhar-se do problema e colocar a culpa, ou seja, a responsabilidade nos ombros de Urias. Dias depois do acontecido, Batseba manda um bilhete, fiquei grávida. Davi pensou num estratagema, eu vou mandar buscar Urias, logo ele vai descer à sua casa, deitar-se-á com a sua mulher e tudo vai ficar resolvido. Só que tem coisas, irmãos, quando a gente convive muito de perto, quando a gente traz a igreja para a família, tem pessoas que convivem conosco, que a despeito das nossas fraquezas, percebidas em nós, continuam nos respeitando tanto, que são capazes de morrer, são capazes de ir mais longe, em nome do respeito e da autoridade que ele vê na vida da gente. Urias chegou, Davi se incumbiu de logo arrumar para ele um presente, imaginando ele vai para casa. Não foi, dormiu na porta do palácio. Alguém avisou, o homem não foi não, dormiu por aí mesmo. Ele falou, eu vou montar outra estratégia. No dia seguinte a Bíblia diz que o rei mandou embebedar a Davi, aliás, a Urias. E mesmo bêbado, Urias não desceu à sua casa. Sabe qual é a grande lição aqui? Que Urias era mais homem bêbado do que Davi sóbrio. Quando a gente perde essa capacidade de avaliar, perde toda a noção de certo ou errado, nós nos tornamos, eu acho que a embriaguez de Urias aqui era metafórica. O verdadeiro ébrio aqui era Davi. Porque embriaguez é o antônimo, é o contrário de sobriedade. E Davi não estava sóbrio. O que eu quero dizer? Para encerrar, na conclusão, uma quarta aplicação aqui. Para voltarmos a ser igreja de Jesus. Na família, e ter a família na igreja, a gente precisa, antes de tudo, assumir uma decisão irreversível de ser igreja em casa e nossa casa na igreja. E aí eu tomei muito tempo introdutoriamente para trazer à nossa mente aqui que igreja não é isso que a gente faz aqui. Igreja é aquilo que a gente é na vida, pela vida, aqui, ali ou acolá. Qual é a nossa decisão? E quando decidido, qual é a nossa firmeza em ser igreja do Senhor na realidade atual? Aí eu tenho outra ilustração da Bíblia aqui, que eu tirei da Bíblia aqui, de Noé. Eu divido a vida de Noé em 3 etapas, em 3 fases. O antes da arca, o na arca e o pós-arca. E se a gente olhar a descrição, a narrativa de Gênesis capítulo 6, era o contexto sociocultural, religioso, moral, em que Noé e sua família estavam inseridos, é muito similar ao nosso hoje. Terrível corrupção. Mas a Bíblia diz que Noé era um homem justo no meio da sua geração. Aí eu lembro aqui de Filipenses 2:15. Paulo orientando, e isso tem tudo a ver com a instrução, com ser igreja,
para que sejais. Eu gosto dessa expressão. Aí usa uma série de adjetivos lá, mas a primeira qualificativa ali é para que sejais filho de Deus. Primeiro, filho de Deus. Aí começa, inculpáveis, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É no meio. Seu filho tem que continuar indo para a escola, ele vai ter que enfrentar o mercado de trabalho, ele vai ter que ir lá para a universidade, ouvir os mesmos professores céticos, agnósticos e ateus, ele terá que ir. Você não vai poder mantê-lo permanentemente na barra da sua saia e nem fechado na proteção do seu lar. A gente cria filho é para o mundo e precisamos prepará-los para enfrentar o mundo e ser igreja lá. E a despeito daquela situação toda, Noé conseguiu, primeiro, unir sua família em torno de um projeto de Deus. Aí eu quero analogamente dizer, de igreja, de projeto de reino, mas um projeto de reino que incluía, que inseria a família toda, toda a família dele no projeto. E a gente sabe, os teólogos dizem que possivelmente Noé trabalhou cerca de 120 anos na construção daquele grande navio, aquele grande barco. Não levou ninguém, mas nenhum dos seus ele deixou fora. Agora você imagina, Noé conseguir convencer os seus filhos a trabalhar com ele na construção daquele instrumento de salvação para a família, numa época que nem chuva tinha caído ainda, longe de um grande mar, de um grande lago e até de um grande rio, mas ele uniu. Mas isso certamente ele conseguiu em função do que ele era, como chefe, como patrão, ou seja, como pai, como pastor, como homem de Deus ali naquela família. A segunda fase da vida de Noé, ele conseguiu introduzir todos os filhos e toda a família na arca. Eu fico olhando isso. Que coisa extraordinária. Aí lembro aqui agora do versículo 7 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. E Noé, pela fé, sendo homem temente a Deus, avisado de coisas que ainda iriam acontecer, estavam para acontecer, aparelhou uma arca para a salvação de sua família. Eu gosto disto. Quando a gente acorda para a realidade, a gente põe os pés no chão, a gente aprende a ser preventivo. E eu falei muito na introdução da aula de hoje, a providência é com Deus, a previdência é conosco. Não adianta cortar madeira e martelar a tábua quando a chuva começar. Tem que ter o instrumento de salvação da família antes. Por que você fica empurrando o problema da sua casa para frente, esperando que o conselho tutelar vai arrumar, que a polícia vai arrumar, que o governo vai arrumar? A família é sua, assuma ela. E tem que agir preventivamente. E aí, enquanto todos estavam morrendo do lado de fora, a família de Noé, abrigada e segura na arca, singrando as revoltosas águas do dilúvio. Mas tem uma terceira fase que não foi a melhor. O pós-arca. Eu quero encerrar aqui. Voltando à ideia da instrução, de ensinar, de fazer, de martelar, de conduzir, de voltar à realidade e à seriedade. A Bíblia diz que ao sair da arca, Noé plantou o que? Uma vinha. E ele colheu uva. Ele fez o vinho. Ele bebeu do vinho. Se embebedou. Se embriagou outra vez. A embriaguez. Ficou nu, e é possível que o seu filho primogênito tenha abusado sexualmente dele. Você vai olhar assim que, quando a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, que não descobrirás a nudez de uma série de parentes, da irmã não descobrirás a nudez, do pai não descobrirás a nudez da sua sogra, não descobrirá. Isso é um eufemismo para abuso sexual, não necessariamente
de abuso sexual no sentido de ato sexual, mas um abuso sexual houve lá. Mas mesmo assim eu não entendo que Noé tinha que ter sido tão radical, tão duro para amaldiçoar o seu filho. Mas sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Quando a gente não consegue ser família na igreja, igreja na família, a gente tira os pés do chão e a gente esquece que é mais fácil unir a família no trabalho, manter a família unida na hora do perigo, mas cuide com as festas. O Vinha fala de festa. É na hora da festa que o pior pode acontecer. Cuidado com as festas que você faz. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Ele uniu os filhos e toda a família, trabalhou por longos anos, edificou a arca, construiu o instrumento de salvação da família e conseguiu unir o que Deus dera a ele enquanto plano salvífico, não só para a sua família, mas um plano que desencadearia a posteriori a continuidade do plano da redenção. Então ele conseguiu unir as duas coisas. Manteve a família coesa, segura dentro da arca, enquanto no dilúvio, mas falhou no pós-arca. Quando chegou o momento da festa, ele titubeou. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui esta noite? Eu encerro aqui, nessa breve conclusão. Se a nossa decisão de ser família de Deus, ser igreja de Deus, ser família na igreja, igreja na família, for realmente forte, Deus garantirá um plano. Deus apresentará o seu plano, e basta que nós o acatemos e o coloquemos em prática. Nós não vamos naufragar, em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos naufragar. Se nós entendermos que esta igreja, que tem uma missão, e a missão precípua dela é continuar instruindo, educando, e esta igreja é constituída de famílias que se reúnem aqui, e ao sair daqui, precisa continuar sendo igreja lá também nós vamos continuar ensinando, mas ensinando com a vida. Porque lá em casa, eu já disse, minha esposa não quer um pastor cuspindo o versículo da Bíblia toda hora, para todo momento. Ela quer um esposo, mas esse esposo, mesmo sendo esposo, e lá na condição de esposo, é antes de esposo, cristão. Eu sou cristão, e lá eu preciso viver essa realidade, esta dimensão, porque lá não é o sermão que vai mudar, o sermão proferido, verbalizado, é o sermão encarnado e vivido que vai produzir transformação lá. E eu disse, e vou encerrar com essa mesma expressão, é lá naquela arena onde é mais difícil vingar. Por quê? Porque lá os Jacós e Esaús da nossa realidade se apresentam, se engalfinham todos os dias. É lá que as Rebecas da vida têm a tramazinha pronta para nos fazer assumir um personagem e vestir uma caricatura que não é nossa. Deixa eu dizer para você, não tenha medo de Deus. Você não precisa fazer de conta para Deus. Seja você mesmo. Deus não precisa que você seja nada além daquilo que você é, permanentemente, enquanto ser, para te abençoar. Não tente. Pois é na casa, é no lar, na nossa família, que as tramas e as intrigas surgem, e é lá que às vezes a novelinha da Rebeca te faz descaracterizar, sendo Jacó assumir o personagem Esaú. Isso vai causar dores.
Cuidado com personagens. Personagem vem de persona, do latim, né? E alguns dizem que essa palavra persona, o latim copiou de um dialeto etrusco do norte da Itália. E por que surgiu lá? De uma tribo norte ali de Roma. Eles adoravam lá a deusa Perséfones, uma deusa cujo culto era celebrado em orgia sexual. Aí, para o ato do culto, as pessoas da sociedade tinham que vir mascaradas, usando máscara para esconder que o culto era feito em orgias. Não queriam ser vistos naquilo. E daí veio a ideia do ator, do personagem. Ele é Antônio, mas ele sabe fazer o papel de Joaquim. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Quando a gente é instruído no Evangelho e a gente entende a dimensão do Evangelho, como eu iniciei dizendo, que ele é devassador da nossa vida. Ele diagnostica e traz à tona, à luz, quem eu sou. A gente deixa cair todas as maquiagens e máscaras, porque lá em casa a gente é o que é. Não tente impressionar lá. Alguém disse que em casa nós estamos ao avesso, inteiramente devassados, e não há como impressionar. Pai querido, nós estamos nesta 5ª conferência de missões para redescobrirmos, repensarmos a função e missão da sua igreja na terra. Mas é certo que pelo Teu Espírito Santo a nossa missão resulta também daquilo que somos enquanto igreja, porque igreja na qualidade de igreja. Mas nós subimos aqui, nos reunimos nesse grupo maior, como comunidade da fé, mas muitos de nós aqui carregamos marcas, e muitas delas não são marcas, as melhores marcas, estigmas, rótulos. Pai, leva-nos para a luz da Tua presença esta noite, aqui, agora, mas também onde quer que porventura nós estejamos, nós vivamos. Livra-nos da ilusão de podermos continuar enganando, tentando impressionar, sendo aquilo que de fato não somos. Oh, Espírito de Deus, oh, bendita graça, salvadora graça, libertadora graça, jorra para os vales escuros da nossa realidade e faça surgir vida. Emaná, o Sanani, Elohadonu, Espírito de Deus. Nós não temos conseguido ser o que desejamos ser, mas graças a Deus não somos mais do que fomos um dia, porque pela graça do Senhor somos o que somos, pecadores resgatados, redimidos, e continuamos erguendo os olhos e mirando o alvo e perseguindo a perfeição, e dela não desistiremos até aquele glorioso dia em que nós nos acharmos diante de Ti. Aí então seremos como Tu és, porque haveremos de vê-lo exatamente como Tu és. Mas até aquele dia, mantém-nos na jornada. Pai, cura feridas aqui, fecha lacunas aqui esta noite em almas, em famílias aqui representadas. Espírito de Deus, livra-nos da tentação, Pai, de querermos impressionar. Dá-nos a simplicidade de Cristo. Ajuda-nos a assimilar isso, Pai. Guarda-nos, Senhor, de perdermos a capacidade de percebermos o erro. Guarda-nos de nos embriagarmos. Mantém-nos sóbrios. Espírito de Deus,
ser conosco. Completa a obra já iniciada. Não desista de nós, por favor. Não desista da minha família, por favor. Não desista da nossa casa, por favor. E dê a nós a consciência, a convicção, a determinação de também não desistirmos dela. Porque nós vamos levá-los conosco até a Betel de Deus. Ninguém ficará no vale da decepção, da tristeza, da vergonha. E em Betel nós vamos ouvir a profecia do Senhor, que é desta massa que vai surgir sacerdotes e profetas, reis surgirão, pois o mundo dependerá da adoecida família de Jacó, como a tua palavra nos diz muito claramente em Gênesis 35. Fica conosco, nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Hoje nosso alvo é sermos igreja na família e ter toda a nossa família na igreja até o dia glorioso do encontro final. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus seja contigo, Deus seja conosco. Toma o seu lugar aí, por favor.